Boa noite. Meu nome é Bill. Sou casado com esta mulher linda. Ela não é brasileira. Você provavelmente detectou isso no sotaque dela. Ela é de Suriname. Alguém aqui sabe onde fica Suriname? Levanta sua mão se você sabe. Onde fica? Isso, lá na fronteira com o estado do Pará. Parabéns, você é um dos poucos, né? Acho que eu vi duas mãos levantadas. Última vez eu preguei aqui, vocês estavam, acho que se mudando para cá, acho que nem tinha a tenda ainda, e eu preguei em inglês, se não me engano, estava naquele Holy Hour, acho que Carmelita, né, a irmã que estava à frente desse trabalho. Mas é bom estar de volta. Eu tenho realmente muito respeito por essa igreja, pelo trabalho dessa igreja, pelo impacto que Deus está causando através da igreja oceânica. Eu gosto muito dos seus pastores e eu não conheço todos os presbíteros, conheço um muito bem, o Nilson, né, muito bom. Mas nesta noite, nós vamos ter um papo sério. Realmente, eu sei que, sendo estrangeiro, às vezes, no passado, quando eu gosto de desafiar, eu gosto de chamar atenção. Mas, sendo estrangeiro, eu já fui mal entendido várias vezes, né? Uma vez eu estava pregando no aniversário de um rapaz da UFRJ, e quando eu terminei, pastor de jovens dele se levantou e começou a falar muito mal da igreja norte-americana, coisa assim, e eu não entendi nada, mas começou a cair a ficha. Acho que ele achava que eu estava criticando a igreja brasileira, e ele queria dar um troco, né? Mas tudo bem. Eu quero pedir sua compreensão, meu sotaque, meus erros de português, e entender que o que eu vou falar, eu falo por amor, né? Provérbios 27, versículos 5 e 6 falam o seguinte: quem fere por amor mostra lealdade. Ainda não. Mas o inimigo multiplica beijos. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto, né? Então, eu realmente peço que vocês recebam tudo que eu vou falar dessa forma, né? Agora, tenho algumas perguntas para começar. Você é conhecido no inferno? Ou melhor, você é temido no inferno? Satanás está preocupado com você? Por que não? Na realidade, todo cristão deveria causar um friozinho na barriga do diabo, né? Ele deveria estar, quando você chega na área, ele deveria estar ficando, ai, aqui vem João, aquele maldito cristão, poxa, estou ferrado. Mas até 3 anos atrás, nesse caso, só um pouquinho mais ou menos 5 anos atrás, eu diria que eu precisava responder não e não a essas 3 perguntas. Não era conhecido no inferno, não era temido no inferno, não preocupava Satanás, né? Mas eu era uma pessoa medrosa, presa à relevância no evangelismo, né? Tem que ser relevante, tem que me conectar com as pessoas, né? Preso a esse maldito valor chamado ser politicamente correto, que realmente isso é uma coisa que saiu da teologia liberal nos anos 30, e a igreja evangélica comprou este valor, né? Infelizmente. Eu estava sem disciplina. Foi
7 anos atrás. Estou repensando o que aconteceu na minha vida, mas eu estava mais interessado na minha própria fama, meu reconhecimento, do que na fama de Deus. A expansão do reino realmente não era a minha prioridade número 1. Eu até tinha uma época, eu estou abrindo o jogo com vocês como jovens e adolescentes, mas eu percebi que eu tinha um problema, um vício, a pornografia. E eu era missionário. Então, você pode entender que isso foi aqui no Brasil. Eu estou aqui 23 anos, né? Então, não faz muito tempo. E você, como está a situação com você? Como está seu zelo, né? Você zela mais pelo seu time de futebol do que por missões? Você zela mais pela sua novela predileta do que pela expansão do reino de Deus? Você zela mais para ficar com alguém do que a prioridade de saquear o inferno? Você zela mais pelas coisas que Deus odeia do que para Ele mesmo, né? Porque tem muita coisa que Deus odeia, tá? Cada segundo, 2 pessoas morrem em algum lugar neste mundo. Você se importa? Ou melhor, você se importa ao ponto de fazer algo a respeito? 150 mil pessoas morrerão nos próximos 24 horas. Você se importa? Ou melhor, você se importa ao ponto de fazer algo a respeito? 3.600 pessoas vão morrer durante esta pregação. Você se importa? Ou melhor, você se importa ao ponto de fazer algo a respeito? Das 150 mil que vão morrer nas próximas 24 horas, 135 mil delas vão para o inferno. Você se importa? Ou melhor, você se importa ao ponto de fazer algo a respeito? Vamos abrir nossas Bíblias, se você tiver, em Ezequiel, capítulo 3. Na realidade, vamos nos focalizar em só 2 capítulos, porém, eu tenho muitos outros versículos, eu joguei nos slides, né? Mas, Ezequiel 3, versículos 16 a 21, né? Estou vendo muitos smartphones, né? Sendo até interessante, né? Como você consegue olhar para o smartphone, 3 pessoas olhando para o mesmo, né? Tem que ter Bíblia na sua, tá? Mas é muito fácil, gratuito, né? Pode baixar, tá? Muito importante. Ezequiel 3, versículos 16 a 21. Ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, avisá-los-ás da minha parte. Versículo 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Contudo, se tu avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e praticar a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisaste no seu pecado. No seu pecado morrerá, e não serão lembradas as suas ações de justiça que tiver praticado.
mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se tu avisares, versículo 21, se tu avisares o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque recebeu o aviso, e tu livraste a tua alma. O ponto principal que eu quero que nós tiremos daqui é: somos os atalaias de Deus neste mundo, tá? Mas agora temos a pergunta: o que significa ser atalaia? Então vamos deixar a Bíblia responder no mesmo livro. Vamos virar para capítulo 33 agora. Capítulo 33 de Ezequiel, né? Versículos 2 a 6. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um dos céus e o constituir por seu atalaia, se quando ele vir que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, então todo aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, e vier a espada e o levar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Se, porém, se desse por avisado, salvaria a sua vida. Mas versículo 6, temos uma mudança aqui. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, e vier a espada e levar alguma pessoa dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da mão do atalaia. Né? Então, basicamente, a gente tira a seguinte lição desta passagem. O atalaia tinha somente duas funções. Na realidade, era uma responsabilidade muito simples, né? Vigiar e advertir. Né? Precisava vigiar o horizonte para ver os perigos chegando e advertir quando detectava algum perigo chegando. Mas se ele pisava na bola e não cumpria seu dever, o que acontecia? Né? Tinha uma cobrança, um julgamento de alguma forma, né? Fala, mas o seu sangue da tua mão o requererei, né? Mas você pode estar pensando, mas poxa, Bill, isso é no Antigo Testamento, estamos sob a graça. Agora podemos ver aquele slide, né? Atos 20, versículos 26 a 27, né? Portanto, no dia de hoje, Paulo está falando, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus, né? Eu não sei como será esta cobrança, né? Realmente a Bíblia não entra em detalhes, mas uma coisa que eu sei, vai ser uma coisa séria, vai ser uma coisa bem desagradável, vai ser uma coisa que ninguém vai querer experimentar, né? Tu livraste a tua alma. Isso seria tem uma coisa a ver com nosso destino eterno, não sei. Salvaria a sua vida, né? Poxa, coisa séria, né? Se a gente não fizer nosso papel como atalaia, né? Mas de novo, a nossa responsabilidade não é uma responsabilidade complicada, né? É bem simples, né? Vigiar, advertir, né? Mas como nós nos vacilamos, né, em relação à nossa responsabilidade, né? Como nós podemos fingir que isso não seja pecado, né? Richard Wurmbrand, um pastor romeno que foi preso e torturado por evangelizar na Romênia comunista, disse o seguinte: considere como pecado cada minuto desperdiçado em outra tarefa que não seja a salvação de almas neste mundo que ruma para
a destruição. Mas parece que, para a maioria dos cristãos, o evangelismo ocupa o menor parte do nosso dia, né? Ou semana, ou mês, ou ano, né? Mas ele está dizendo, considere como pecado isso, né? Agora, temos que vigiar o quê, né? Temos que advertir de quê, o quê, né? A gente leu, né, em capítulo 3, versículos 18 a 20, eu vou ler de novo, né, botei aqui. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Contudo, se tu avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma, né? Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e praticar a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisaste no seu pecado, morrerá, e não será lembradas as suas ações de justiça que tiver praticado, mas o seu sangue da tua mão o requererei, né? Coisa séria. Na realidade, irmãos, Deus facilita ainda mais nossa responsabilidade como atalaias, porque essa questão de vigiar já está bem explicado na palavra, né? Vigiar o dia da ira e do justo juízo de Deus, por exemplo, Romanos 2, 5 a 6. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Coisa séria, né? Um dia, aliás, a paciência de Deus vai se esgotar para cada pecador na face da terra. Vai ser no dia da sua morte, né? E realmente nós temos que, as pessoas têm que entender que estão, eu tenho um livro até em português, eu não sei, não me lembro o nome exatamente, mas basicamente somos uma batida cardíaca da eternidade, né? Só se parar nosso coração agora, parar de bater, estamos mortos. Nossa alma sai para sermos revestidos com um corpo realmente indestrutível, no caso do ímpio, para poder passar toda a eternidade no inferno, sem ser consumido, ou um corpo glorioso, glorificado, como Jesus teve, para passar toda a eternidade no céu. Então, só um instantezinho, né? E já era. Isso é o que estamos vigiando. A Bíblia deixa bem claro isso, e nós temos que avisar as pessoas. O perigo está a cada momento ameaçando as pessoas ao nosso redor, né? Eu me lembro, na faculdade, teve um rapaz, eu morava numa fraternidade, uma casa de 60 rapazes, e um deles, eu não sabia, mas ele estava muito aflito. O irmão dele tinha se suicidado alguns anos antes, né? E ele estava pensando em fazer isso, mas eu não sabia. Eu ficava no mesmo corredor, tipo 3 quartos assim, portas da porta dele, e eu não sabia que ele estava aflito assim. Ele não falou nada para mim. E um belo dia, eu me esbarrei num
rapaz da fraternidade, outra parte do campus, e ele falou: você ouviu? O Ricardo se matou. Não acredito. Eu não tinha ideia. Eu estou lá como cristão, tentando fazer um ministério, levantar um ministério lá. E, pum, ele se apagou. E com certeza não foi para o céu. Ele não era regenerado, não era nova criatura, né? 2 Pedro 3, 9 e 10, fala: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Porém, versículo 10 fala o seguinte... Versículo 10 fala: virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Esse dia está chegando, e a gente não sabe quando, né? Vigiar. Estamos vigiando. A gente acredita na palavra de Deus ou não? E advertir de quê? Né? Romanos 6:23 fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Essa morte aqui, eu creio, o conceito grego é que significa separação de Deus, separação de Deus por toda a eternidade. Mas, porque eu creio que isso tem toda a ver, não está se referindo somente à morte espiritual da pessoa, mas também à morte eterna, porque, olha, ele compara, ele fala, o dom gratuito de Deus é vida eterna, né? Morte eterna, vida eterna em Cristo Jesus, né? Agora vou mostrar um slide. Esta estátua está lá no campus do Graguatá da UF. Todas as palavras em cima, né, são gravadas nessa estátua. É um tipo busto de homem, mas cabeça de bode, né? E fala ira, amor, depressão, preconceito, solidão, né? E eu fiquei sabendo, né, para alguns que são da UF devem saber disso, mas há grupos satânicos realmente atuantes na UF, e inclusive eu falei com 2 vigias crentes semana passada, e eles estavam me dizendo que eles fazem coisas, rituais e tudo mais, e eles, às vezes, estão vendo eles fazendo alguma coisa, depois de saírem, os guardas chegam lá para limpar a coisa, tirar a coisa, mas eles falaram, não, tem grupo sim, e esses caras são sérios, eles estão tentando impor suas ideias e sua influência, né, no campus, né? E a gente tem visto, tem alguém aqui das áreas humanas da UF que estuda, né? Uma garota ali, né? Mas alguém lá atrás. Eu sei que numa época tinha alguns estudantes do curso de História envolvidos num outro trabalho nosso, e até chegaram a liderar o grupo no campus e tudo mais. Hoje um é homossexual assumido, outro é agnóstico assumido, de repente ateu, não sei agora. E eu pergunto, né, será que Satanás está reinando? Não, ele está lá presente, né, e está influenciando essas vidas, né? E essas pessoas que de repente nem crentes eram, crentes de verdade, eu vou explicar mais sobre isso depois, mas, portanto, ficaram desprotegidas diante dos ataques do inimigo, né? 1
1 Coríntios 6, 9 e 10 falam sobre, de novo, advertir de que não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem nos devassos, nem nos idólatras, nem nos adúlteros, nem nos afeminados, nem nos sodomitas, nem nos ladrões, nem nos avarentos, nem nos bébedos, nem nos maldizentes, nem nos roubadores herdarão o reino de Deus, né? Advertir de quê? Está lá. Olha a próxima slide. Num belo dia na UF, a gente estava realizando a nossa reunião, mais ou menos 50 metros, não, de repente 30 metros disso. Olha próximo. E os atalaias, não vamos fazer nada ou falar nada? Vamos ficar calados diante e não vamos advertir? Não estou falando chegar lá chutando, batendo, estou falando advertir. Gente, vocês sabem, isso é uma coisa séria. A palavra de Deus fala que você não herdará o reino de Deus. Isso não preocupa você? Apocalipse 21:8, né? Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Advertir. Isso é nossa responsabilidade. Agora, vou chocar vocês com a próxima slide. No entanto, na UF de Rio das Ostras, tem gente fazendo, talvez vocês ficaram sabendo disso, gente fazendo festas satânicas dentro do campus, né? Com o aval da direção, né? Em nome de educação, em nome de livre expressão, né? Olha, usando rituais satânicos, crânio, coisa assim. Pode mostrar o próximo também. Foi chamada a festa xereca satânica. Mulheres costuraram vagina em festa em campo da UF em Rio das Ostras. E os atalaias. E a gente. Não vamos falar nada. Eu sei que talvez você não esteja na UF, mas onde você está, você não vai falar nada. Você não vai advertir. Você não vai tomar uma posição. Agora, essas pessoas estão correndo um grande risco, né? A gente tem que admitir, né? Mas por que este risco? Por que tudo isso, né? Antes desse versículo, né? Você pode segurar um pouquinho. Porque, na realidade, irmãos, os ímpios, nós, pelo menos numa época, desobedecemos a lei divina, os 10 mandamentos. Não adulterarás, até nos pensamentos, né? Em Mateus 5, 26, 7 a 28, desculpa os slides chocantes se vocês ficaram ofendidos, mas Jesus falou em Mateus 5 que vocês ouviram dizer, não adulterarás, mas eu lhes digo, se você olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Aliás, até os pensamentos serão considerados iguais aos pecados cometidos na prática, né? Não furtarás, não importa o valor, até comprar produtos pirateados, ou roubar direitos autorais, copiando, baixando CDs, livros, músicas pela internet sem pagar. Eu sei que peguei um monte de gente agora. Não darás falso testemunho, não importa o tamanho da mentira, né? Mentirinha, mentirona, não importa. Não importa o propósito, né? Não tem justificativo para mentir. Deus odeia lábios mentirosos, a palavra fala. Deus é a verdade e não pode mentir, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, né?
Ele detesta isso, né? Não terás outros deuses, né? Sabe, nós podemos criar outros deuses, nós podemos criar ídolos em nossa própria mente, né? Quando a gente recusa ler a palavra de Deus, digerir a palavra de Deus e bota na nossa mente, não, Jesus é assim, assim, assado. Deus é assim, assim, assado. Deus não vai punir, Deus não vai julgar, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Né? Não. Tem que aceitar Deus como Ele se revelou na sua santa palavra, né? Não matarás. Para Deus, você sabia que odiar alguém é o equivalente a matar alguém, né? 1 João 3,15 fala que quem odeia seu irmão, homicida é, né? E a coisa fica mais complicada ainda em Tiago 2,10 fala: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Não tem como não ser condenado pela lei, né? E as pessoas têm que entender isso. Têm que entender que estão fritas por causa do seu pecado. D. Martin Lloyd Jones disse o seguinte: o problema das pessoas que não estão buscando o Salvador nem na salvação é que elas não entendem a natureza do pecado e a função peculiar da lei trazer tal compreensão à mente e à consciência do homem. Estamos falando da lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Por isso, grandes pregadores evangélicos que viveram 300 anos atrás, na época dos puritanos, e 200 anos atrás, na época de Whitefield e outros, sempre se engajaram naquilo que eles chamaram de trabalho preliminar da lei. E quando Lucas estava falando sobre essa questão de evangelismo, acho que o que ele queria dizer, qual é o evangelho, né, que estamos pregando? Estamos realmente introduzindo o evangelho com a lei? As boas novas, para as boas novas serem boas para a pessoa tem que receber uma má notícia, na realidade, né? Se você não... você está andando na rua e alguém chega para você e fala: poxa, cara, você teve muita sorte, né? Você está vivo. Você quase morreu. Como assim? Mas essa pessoa viu um carro quase pegando você por trás. Desviou no último momento e foi no seu caminho e você não percebeu nada, né? Então, mas quando ele explica a situação onde você se encontrava, você, poxa, tem razão. Eu sou muito sortudo, né? E a solução, então, para falar, porque nós queremos não só bater na tecla das más notícias, né? Ezequiel 33:11, né? Se você ainda tiver sua Bíblia aberta ou sua Bíblia na telinha, versículo 11 fala: dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Convertei-vos. O que significa? O que é conversão? O que significa converter-se, né? Eu vou dizer que converter-se, meus irmãos, significa arrepender-se do seu pecado, não no sentido cultural da palavra, do uso da palavra. A gente usa a palavra arrepender. Eu me arrependi de ter falado aquilo. A gente usa isso, mas isso não é arrependimento no sentido bíblico. Na realidade, arrependimento bíblico tem que ser concedido por Deus. Ele tem que fazer que a pessoa comece
odiar seu pecado e amar a Deus. Porque sem o agir do Espírito de Deus na vida da pessoa, a pessoa vai continuar amando o seu pecado e odiando a Deus. É isso que a Bíblia fala em Romanos capítulo 1, versículo 30. Somos odiadores de Deus. Mas, então, arrependimento significa experimentar uma transformação radical. Eu amava meu pecado, detestava Deus, porque Ele não me permitia viver dessa forma. Agora, eu odeio meu pecado, eu amo a Deus. Isso é arrependimento bíblico. E crer, né? O apóstolo Paulo bateu nessa tecla da conversão em Atos capítulo 20, versículos 20 e 21, né? Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Arrependimento, fé, né? Vamos olhar rapidamente no NVI, né? Eu gostei dessa tradução. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus, né? A gente pode chamar isso da fórmula bíblica da conversão, em vez de simplesmente motivar a pessoa a convidar Jesus para entrar no seu coraçãozinho, né? Na realidade, se você olhar em capítulo 36 de Ezequiel, você vai ver que Deus fala, esse coraçãozinho de você não pode continuar lá no seu lugar. Eu tenho que arrancar esse coração e colocar um novo coração no lugar. Então não pense em convidar Jesus para entrar no seu coração. Ele não vai entrar num coração obstinado, endurecido, rebelde. Não. Então esse negócio de abrir o coração para Jesus, eu não vejo respaldo bíblico para isso. Mas porque a gente insiste em enfatizar isso, porque é uma ênfase do evangelho moderno, a gente acaba muitas vezes levando pessoas a ter uma experiência religiosa, uma experiência mística com Deus, supostamente, mas que não chega a ser uma conversão genuína, né? E a fé. Fé significa depositar confiança somente em Jesus como Salvador e Senhor. E por que somente em Jesus? Por que não em Jesus mais alguma coisa, né? Como é muito comum ver isso em várias ramificações do cristianismo, né? Porque somente Ele, Jesus, derramou seu sangue por nossos pecados e ressuscitou, provando que Deus Pai aceitou o sacrifício, o pagamento de Deus Filho por nossos pecados. Hebreus 9:22 fala: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Não existe outra religião que faz isso, derrama sangue, né? Mas mesmo dentro da cristandade há grupos que ainda estão indo para o inferno, levando seus adeptos para o inferno, porque não pregam Jesus só, né? É Jesus mais alguém ou Jesus mais alguma coisa, né? Mas somente Jesus poderia satisfazer a justiça de Deus, porque João 1:29 chama ele do Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só ele. Maomé, Buda, o Papa, o Bispo Macedo, ninguém morreu por seus pecados. Só Jesus. Só Jesus podia morrer. Só Jesus, a gente sabe, ou conhece aquele sistema de sacrifício do Antigo Testamento, né? Animais sem mácula, perfeitos, o melhor do rebanho, tinham que ser sacrificados pelos pecados das pessoas, né? E
Isso estava apontando para a vinda do Cordeiro de Deus, sem mácula, sem pecado nenhum, para pagar. Eu não posso pagar por seu pecado, eu tenho meu próprio pecado para pagar. Você não pode morrer por meu pecado, você tem seu próprio pecado para pagar. Jesus não. Jesus podia, então, 2 Coríntios 5:21 fala que ele foi feito pecado. Não simplesmente morreu em nosso lugar, meus irmãos. O nosso pecado foi derramado em cima dele e toda a ira de Deus contra nós, por toda a eternidade, foi derramada sobre ele lá naquela cruz e naqueles 3 dias na cova. Não existe solução igual, só Jesus. Portanto, João 14:6, Jesus afirma: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus. Só Jesus resolve. Só Jesus. Não tem outra. O que é interessante aqui, o que ela fala, o que ela não fala, o que ele não falou. Ele não falou: eu e a minha mãe biológica somos o caminho. Ele não falou: eu e suas boas obras são no caminho, né? Ele não falou: ninguém vem ao Pai senão por mim e Maria. Não. Por mim. Isso é uma afirmação radicalíssima, mas tem toda razão, né? Por isso, Atos 4:12 fala: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Não há outro nome. Por isso esse papo esse universalismo que está entrando cada vez mais no meio evangélico tem que ser rejeitado. Porque é uma negação das próprias palavras de Jesus. Ele falou: eu sou o único caminho. Você não pode ter, como alguns dizem, muçulmanos cristãos, budistas cristãos. Não. É Cristo só, ou você não é salvo, né? Como eu falei antes, evangelismo significa transmitir o evangelho, as boas novas da morte e da ressurreição de Cristo, né? Mas para as boas novas serem realmente boas, os pecadores precisam ser advertidos, né? Precisam receber uma má notícia, né? Lembra do dever do atalaia, vigiar e advertir. As pessoas precisam entender a seriedade do problema que tem diante de Deus, né? E só então, eu afirmo isso, porque eu tenho visto isso, elas correrão da justiça, da ira de Deus para a graça e a misericórdia de Deus. Muitas vezes nós queremos só falar na graça, no amor, na misericórdia, mas quantas pessoas você já ouviu responder: e daí? Jesus morreu por mim, e daí? E você não sabia como responder, porque você não sabia da importância de advertir antes, né? O evangelho moderno, convidar Jesus para entrar no seu coraçãozinho, né? Mas o evangelho bíblico é enfatizar graça, aliás, a lei para os corações endurecidos, a graça para os corações quebrantados. Mas para o coração endurecido se tornar um coração quebrantado, precisa de lei, má notícia, consequências do pecado. E assim a pessoa fica: Jesus, tenha misericórdia de mim, um pobre pecador, né? Agora, de novo, né? Atos 20, versículo 21, né? Eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora eu quero fazer 2 aplicações para terminar. Primeiramente, nós temos que
perguntar para nós mesmos, né? Será que eu vim a Jesus dessa forma? Será que eu realmente me arrependi do meu pecado? Será que eu entendi a seriedade da minha situação de Deus e corri para os braços de Jesus? Mateus 7, 21 a 23, um trecho bem conhecido. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão, versículo 22, naquele dia, Senhor, 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 não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aparentemente haverá pessoas lá que fizeram milagres, curas, expulsaram demônios, convenceram todo mundo que eram crentes de verdade. Aparentemente o inimigo consegue imitar a tal ponto, né? Mas não eram. Você é uma dessas pessoas? 2 Coríntios 3 e 5 fala, examinai-vos. Eu só vi esse versículo 6, 7 anos atrás também. Examinai-vos. Pela primeira vez reparei, caiu a ficha da existência desse versículo. Porque eu gastava muito do meu tempo tentando assegurar a pessoa da sua conversão, da sua salvação. Você é crente, você orou, você fez a oração. Não duvida, não. Agora não faço isso mais. Eu cito esse versículo. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Eu quero convidar você a pensar sobre isso, né? A Convenção Batista, eu sou batista, né? A Convenção Batista nos Estados Unidos, a Convenção do Sul, maior denominação evangélica nos Estados Unidos, 15 milhões mais ou menos de membros. Essa denominação estava preocupada porque ela percebeu que a denominação não cresceu ao longo de 55 anos em termos de números de membros. E atualmente está diminuindo cada ano, cai um pouquinho, cai 200 mil a menos, 200 mil a menos. Mas eles estavam preocupados, então fizeram um estudo assim em cima disso e descobriram que até 50% de uma determinada igreja local, batista, estava composta de falsos convertidos. E falsos convertidos, obviamente, não têm muito interesse no evangelismo, né? Então, eles estavam sempre jogando baldes de água fria no zelo evangelístico da igreja e a igreja ficava sem fazer evangelismo, sem alcançar as pessoas. Agora estou vendo o pastor Jonas, desculpa, eu nem vi esse relógio. Só agora reparei, primeira vez. Acho que foi de Deus, né? Uma brincadeira. Mas, terminando, né? Olha para uma outra pessoa, qualquer. Um de vocês não é crente, segundo essas estatísticas que os batistas descobriram. A.W. Tozer até é mais pessimista ainda. Ele falou, na opinião dele, 9 em cada 10 pessoas sentadas nos bancos das igrejas evangélicas americanas, isso foi nos anos 60, eram falsos convertidos. 9 em cada 10. Né? Mas nós podemos resolver isso pregando o evangelho, pregando o verdadeiro evangelho. Né? Charles Spurgeon disse, você não tem nenhum desejo de salvar os outros? Bem, neste caso, você mesmo não está salvo. Certifique-se disso. Tá? Você mesmo não está salvo se você não tem paixão pelas almas. Né? Então, isso é um sinal.
Eu quero, se você tem que fazer uma autoanálise nesta noite, talvez hoje possa ser seu primeiro dia, sua primeira noite na família de Deus, se Deus convencer você disso, né? Mas você também pode dizer, não, eu sei, eu sou salvo, eu estou vendo frutos, eu quero andar com Deus, eu estou buscando a Deus, estou buscando servi-lo, né? Amém. Amém. Eu quero desafiar você, então, de fazer ou assumir a responsabilidade como atalaia de fazer o desafio do Moody, D.L. Moody. Moody tinha a seguinte política. Ele falou, ele era um grande pregador de grandes cruzadas e Deus usou ele para evangelizar multidões. Mas ele também, entre as cruzadas, ele tinha a seguinte política de evangelizar pelo menos uma pessoa por dia. Uma noite, ele esqueceu desse compromisso, foi dormir, estava na cama, quase dormindo, ele lembrou. Não evangelizei ninguém hoje. Ele se levantou, se vestiu, desceu para a rua, em Chicago. Chegou para a única pessoa na rua, era um bêbado, encostado na parede. Ele chegou para ele e senhor, boa noite. O senhor é cristão? E ele falou, não é da sua conta. Mesmo se você fosse, mesmo sendo Moody, não é da sua conta, porque ele era um evangelista bem conhecido. E ele falou, eu sou Moody, mas sai daqui, me deixa em paz. E no dia seguinte, um amigo dele falou para ele, Moody, você ontem à noite, 10:30 da noite, você falou com um homem bêbado na rua, era assim assado? Falei. Tentei falar com ele. Falei, Moody, você estragou meu trabalho com evangelismo com ele. Eu estou tentando ser, pela amizade, atraí-lo a Cristo assim por meses e cara, agora ele não quer ter nada a ver com crente, com Cristo, com Bíblia, com igreja, nada. Moody, poxa, você realmente pisou na bola desta vez. E Moody se sentiu mal, ele ficou cabisbaixo, assim. Mas 2 semanas depois, 10:30 da noite, ele estava quase subindo para dormir, alguém bateu na porta. E ele abriu a porta e estava na frente dele aquele bêbado. Eu acho que não estava bêbado nessa hora, mas ele falou, Pastor Moody, eu não sei o que aconteceu, mas desde aquela noite, desde aquela vez que você fez aquela pergunta para mim, você é cristão? Eu não consigo apagar essa pergunta da minha mente. Eu sei que não sou cristão, eu sei que eu mereço a ira de Deus. Pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo dormir com essa pergunta martelando na minha cabeça. Pelo amor de Deus, me explica como eu posso me tornar cristão. E Moody teve o privilégio de levá-lo a Cristo, né? Faça pelo menos esse compromisso. Fala de Jesus para uma pessoa, pelo menos. Mas tem pessoas fazendo muito mais. Tem um cara na Oceania, um missionário que evangeliza 3.000 pessoas por ano. Tem outro que, a Ida estava me contando, um estudante da universidade onde ela era missionária, solteira, em Trinidad e Tobago, teve o compromisso de evangelizar 10 pessoas por dia, não foi? Por semana. Não, por dia, né? 10 pessoas por dia. E ela viu ele uma sexta-feira à noite no campus, evangelizando, e ela falou para ele, o que está fazendo? Não, eu tenho esse compromisso diante de Deus e eu não consegui, estava atarefado essa semana, não consegui falar com todo mundo que eu queria falar. Então, eu estou pescando, né? Aqui na universidade, sexta-feira à noite, né? Por que não? Por que não? Né? Bom, eu vou terminar mesmo, tá bom?
Como eu falei, durante esta pregação, 3.600 pessoas morreram. Você se importa? Ou melhor, você se importa ao ponto de fazer algo a respeito? Dessas pessoas, 3.240 foram para o inferno durante essa pregação. Você se importa? Ou melhor, você se importa ao ponto de fazer algo a respeito? Cada segundo, 2 pessoas morrem em algum lugar neste mundo. Você se importa? Ou melhor, você se importa ao ponto de fazer algo a respeito? Dessas 150 mil, nas próximas 24 horas, 135 dessas 150 mil que morrerão irão para o inferno. Você se importa? Ou melhor, você se importa ao ponto de fazer algo a respeito? Você será conhecido no inferno daqui em diante? Você será temido lá? Satanás será preocupado quando você chegar na área?